O VGTV, em parceria com The Brasílias, hoje vai fazer uma entrevista especial com um dos ícones do cinema brasileiro, ele que já participou de mais de 70 produções como diretor, ator, produtor, o nosso consagrado ícone do cinema brasileiro, Davi Cardoso, está em Nova York e nos concede essa entrevista. Davi, analisando o curta Maria Fumaça, falando da sua carreira, do início disso tudo, você, olhando para trás, faria tudo de novo ou não? Olha, é complicado falar sobre isso, mas antes de mais nada, Ivo, eu vou pedir a permissão para você para agradecer as pessoas que, da melhor forma possível, dentro do seu limite, dentro de Nova York, me receberam aqui. E, em primeiro lugar, eu quero deixar um abraço bem grande para o meu amigo Edilberto Mendes, editor do The Brasilians, que só graças a ele que nós estamos tendo esse momento agora. Ao Carlos Oliveira, ao João, a mulher dele, a você, ao Jorge, todos aqueles que de uma forma ou de outra conseguiram me trazer a esse local. Eu estou muito contente, até emocionado, porque poucas vezes no Brasil eu tive a felicidade de encontrar amigos que entenderam um pouco da minha vida particular e a vida privada. E esses amigos dos quais eu me referi agora são eternos e estão no meu coração, então eu quero agradecer. Agora, voltando à minha carreira cinematográfica, à minha carreira artística, eu tenho saudades daquela época, porque nós lutávamos com mais dificuldades, nós tínhamos problemas muitas vezes de produção de dinheiro, tinha censura militar, na minha época era muito bravia, mas de uma forma ou de outra nós conseguíamos filmar. Não sei se você sabe, o Brasil chegou a fazer em 1978 112 filmes, 3 coproduções. Foi o segundo país maior produtor de filmes do mundo, perdendo apenas para a Índia, você como cineasta sabe disso. Então o Brasil estava num patamar muito elevado. Hoje em dia não é a mesma coisa, mas nós temos grandes valores, os diretores que estão surgindo aí. Mas eu, como um saudosista, eu sei que eu estou errado, o Edilberto fala, você tem que olhar para frente, não olhar para trás, olhar para frente. Mas eu vivo um pouco do passado, porque os meus ídolos, aquelas pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para o engrandecimento da minha carreira, eu não esqueço e eu sofro muito com isso. Infelizmente, talvez seja uma coisa errada da minha parte, mas eu sou um ser humano cheio de defeitos e de virtudes também, e eu tenho saudades com relação ao cinema do passado e com relação às pessoas que fizeram o cinema brasileiro. Relembrar é preciso, é vida. Você, nesse seu livro que nós temos aqui, O Rei da Pornô Chanchada, uma autobiografia. Davi, explica um pouco para essa nova geração o que foi o fenômeno, o que foi o gênero pornô chanchada no Brasil. A porno chanchada, quem inventou a porno chanchada não foram os brasileiros. Nós apenas copiamos de algumas comédias picantes que existiam da Itália, da França e de outros países. O Brasil apenas conseguiu aprimorar e fazer melhor do que todo mundo, porque não era o sexo explícito. Eu não tenho nada contra o sexo explícito. Fui até convidado há alguns anos para fazê-lo, mas eu nunca fiz. Não tenho nada contra. Poderia ter enveredado por esse caminho, teria ganhado muito dinheiro, mas eu não sei se eu me sentiria hoje numa posição assim que eu estou agora, contente com o que eu fiz. Talvez eu tenha errado de não ter participado, não digo como ator, que a minha idade já estava avançada, mas como produtor, como realizador, eu poderia ter entrado nesse campo assim que o Brasil começou há mais de 20 anos. Mas eu não entrei. Então a diferença é um pouco brutal para mim, tá entendendo? Com a idade que eu tenho, é um pouco brutal. A porno chanchada foi um momento brasileiro. Não vou dizer que a porno chanchada é o verdadeiro cinema brasileiro. O cinema que eu fiz e de outros amigos meus estão um pouco abaixo do limite daquilo que normalmente se chama de cultura. Eu reconheço isso, mas eu contribuí com uma grande parcela, nunca roubei, dei emprego para muita gente, mais de 20 a 30 pessoas em cada produção, nunca tive na minha vida toda uma ação trabalhista, sempre paguei em dia, então eu fui a turma me chama no Brasil, para quem conhece cinema, do Darryl Zanuck, dos Estados Unidos, que era aquele cara que começava o filme no dia certo e terminava dentro daquela semana. Eu nunca levei prejuízo para ninguém, até porque os filmes que eu fiz foram com dinheiro meu e de sócios particulares. Eu nunca tive a proteção de um órgão do governo. Nunca fui patrocinado por ninguém, nem por Embrafilme, órgão oficial. Todo filme que eu fiz foi com dinheiro próprio de sócios particulares e alguns deles, para lembrar apenas de dois, José Emílio de Moraes Filho, dono da Votorantim, uma das maiores empresas, não é do Brasil, do mundo.
e o dono do Banco Bandeirantes. Então são pessoas que acreditaram no Davi Cardoso, não no talento, mas no trabalho daquele homem que acordava cedo, que pegava um filme, pegava um roteiro, comprava os negativos, entregava o filme pronto dentro do período estipulado. Então eu me sinto um herói daquela época, um camarada que fez, não em qualidade, mas em número de filmes, ninguém na América do Sul, com a minha idade, fez mais do que eu fiz. Embora eu discordo um pouco desse elemento não cultura. Não cultura. Porque para mim, como cineasta, isso é cultura, isso faz parte da cinematografia brasileira, o que você construiu dentro da sua biografia da cinematografia, né? O que, na verdade, assim, não temos e não podemos deixar de esquecer é associar você às grandes mulheres que passaram na sua vida, a nossa grande Vera Fischer. Davi, você sempre foi, né, visto como um homem bonito, como um homem de... Meu pai falou isso, o Davi foi da minha geração, a gente se inspirava nos movimentos, no que o Davi representava, a masculinidade do homem brasileiro que você, de certa forma, trouxe para esse elemento. Como você vê isso do passado e você vê isso hoje, dessa geração de atores, né, que você vê as meninas querendo ser modelos, os meninos querendo ser jogador de futebol e também ator. Como você vê isso hoje? Você abordou um tema muito interessante. O que eu digo, por exemplo, para poder um pouco, não é piada, mas é uma realidade, que é uma piada, ou a piada que é realidade, é o seguinte: eu comecei namorando a Vera Fischer e terminei com a Dercy Gonçalves agora há pouco tempo. Por aí você tem uma ideia, não a decadência, coitada, que esteja com Deus, mas você vê aonde é que a gente chega, tá entendendo? Não, tô brincando. Mas é o seguinte, eu tenho saudades daquela época porque nós trabalhávamos, tinha um pouco mais de humanidade, o ser humano se entrosava melhor. Nós que somos cineastas, como você ou é um homem da mídia, a gente tem a sensibilidade aflorada. Então qualquer coisa nos machuca, qualquer coisa toca a gente e nos deixa um pouquinho mais sensíveis. Nós somos, felizmente ou infelizmente, mais sensíveis do que a maioria dos homens que trabalham. Porque a gente lida com a arte, a gente lida com seres humanos. Você tem que matar um leão todo dia para vencer, principalmente estou falando em termos de Brasil. Tá? Mas eu tenho saudade dessa época, mas os valores mudam. Porque hoje nós temos cineastas, como o homem que fez não vou citar o nome dele, mas o homem que fez Central do Brasil, o homem que fez como é que chama esse último, de todos aí, do Meirelles? Meirelles. Como é que é o nome do filme dele? Cidade de Deus. Cidade de Deus, eu creio que é uma das obras-primas do Brasil, do cinema brasileiro. O Babenco, que é argentino, mas mora no Brasil. Quer dizer, nós temos cineastas com valores. O que não tem mais é aquele cinema popular. Porque na minha época o cinema custava $1. Hoje no Brasil o cinema custa de 8 a 10 dólares. Como é que um trabalhador que ganha um salário mínimo vai pagar $10 para ele, 10 dólares para a namorada, mais 20 da pizza, mais a condução, estacionamento? Ele não vai gastar $50, R$100 por mês por uma sessão de cinema. Ele fica em casa vendo a televisão, não estou metendo pau na televisão, mas vendo a televisão, que é uma coisa que está praticamente de graça para ele. Então, ele não está mais saindo do cinema. O Brasil tinha, em 1970, para quem não sabe, 4.000 cinemas. Hoje, em 2011, nós temos 2.000 e poucos cinemas. A população dobrou e os cinemas caíram pela metade. Isso é um sinal dos tempos, eu não sei, mas eu tenho um pouco de saudades daquela época que nós trabalhávamos com dinheiro próprio e que tínhamos obrigatoriedade do filme brasileiro entrar nas salas de cinema, coisa que não acontece hoje em dia. Você faz uma produção, digamos que você seja um homem bafejado por Deus ou pela sua família, tem $1 milhão, você faz um filme, gasta $1 milhão com uma história da sua cabeça, você é um homem criativo, você leva para o exibidor ou para o distribuidor, ele fala, não gostei do filme. Por que você não gostou? Não gostei. E ele não tem obrigatoriedade de passar o seu trabalho. Você vai fazer o que com um filme de $1 milhão? O cinema é uma indústria de fomento. Um filme tem que dar dinheiro para você poder fazer o segundo, fazer o terceiro. Então é muito difícil no Brasil hoje em dia de você competir com as grandes distribuições americanas e de outros países. Mas você viveu um momento da indústria que crescia. Você viveu também um momento com o Mazzaropi que tinha esse espírito empreendedor. Né? Fala um pouquinho para nós que você começou com o Mazzaropi atrás das câmeras, né? E depois passou fazendo participação.
Como é que foi trabalhar com o Mazzaropi? Quando a gente lembra também de você, também associa ao Mazzaropi e esse movimento. Como é que foi isso para você? O Mazzaropi foi, na minha opinião, o maior gênio do cinema brasileiro nesse patamar. Do cinema industrial, do cinema que levava público aos cinemas. Ele fazia um cinema artesanal. Ele não tinha nenhuma cultura, mas era um homem de uma vivência, de uma visão muito grande. Eu, no Brasil, já falei em vários programas de televisão, no Jô Soares, no Raul Gil, onde fui jurado durante 4 anos, 3 anos e meio para 4 anos, na Hebe Camargo. Eu falei o seguinte: eu considero o Mazzaropi no Brasil como foi o Charlie Chaplin nos Estados Unidos, embora fosse inglês, junto com o Jerry Lewis, o Cantinflas no México, o Fernandel na França, o Raul Sonado em Portugal, o Mazzaropi no Brasil. Porque foi um homem que conseguiu, do nada, saiu do circo, apenas com 2 anos de estudo no primário, conseguiu fazer uma indústria das melhores, das mais expoentes, que mais filmes fez no Brasil. O Mazzaropi fez 32 filmes como produtor e como ator. Ele não dirigia, mas as ideias eram todas dele. Então foi para mim um prazer, foi para mim um adendo dentro da minha vida de cinema, ter trabalhado com um gênio chamado Mazzaropi. Eu qualifico no Brasil, não desmerecendo ninguém, os demais, como o Mazzaropi e o Anselmo Duarte, que era completamente oposto a ele, que fez o Pagador de Promessa, o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 1962, eu considero os dois maiores gênios do cinema brasileiro. Então foi muito gratificante trabalhar com o Mazzaropi e depois uma pequena participação num trabalho do Anselmo Duarte. Mas eu passei por uma geração de diretores, de produtores, Massaíni, Roberto Farias, eu fui diretor de produção do último filme do Roberto Carlos, do filme do Emerson Fittipaldi. Eu trilhei por esse caminho todo, é muito gratificante, eu tenho saudades. Eu, quando lembro do Elvis, eu tenho vontade de chorar, cara, sabe? Do Raul Seixas. Eu não consigo lembrar direito, se me desculpe, mas é que esses ídolos da minha época. Davi, você acha assim, que falta um pouco de uma certa estrutura do Brasil para preservar essa memória cultural do nosso cinema, da nossa cinematografia, na qual você faz parte? Falta. Você tocou num ponto que é verdade. O Brasil não tem memória. Você vai a Buenos Aires, meu pai é argentino, já faleceu, mas é argentino, de Corrientes, correntino. Então você vai a Buenos Aires hoje em dia, que eu vou todo ano lá, todo mês praticamente, porque meus filmes passam nos países de língua espanhola, mas na Argentina é o que mais passa, no Paraguai. Eu vou na Argentina, você vai na Argentina, tem a fotografia do Carlos Gardel, que morreu há quase 80 anos. O Maradona é 10 vezes mais querido lá do que o Pelé é no Brasil. Eu não tenho nada contra o Maradona, mas há uma inversão de valores. O nosso país não respeita seus ídolos. Ninguém sabe quem foi o Nelson Gonçalves. O homem gravou 100 long plays, meu Deus do céu. Foi endeusado pelo Frank Sinatra. Então, o nosso país carece um pouco da memória dos verdadeiros ídolos do nosso país. A gente tem que matar, como eu disse, um leão todo dia para poder aparecer, tá entendendo? Eu estou numa situação um pouco cômoda, porque eu sou um ecologista militante, eu vivo na área ecológica, na área do Pantanal, não na Amazônia, mas no Pantanal. Então, eu divido um pouco essas emoções tristes com essa proteção à natureza, tá entendendo? As denúncias que eu faço, sou piloto, não tenho mais avião, mas durante 20 anos levava fiscais desses órgãos ambientais para poder coibir a caça criminosa, a pesca predatória, o assoreamento dos rios, os agrotóxicos. É uma luta constante, eu não consigo me ver com 65 anos. Eu acho que eu sou um cara que tem que lutar muito ainda para defender esses verdadeiros valores brasileiros, porque talentos nós temos. Precisava apenas o governo dar um pouco de força para esses brasileiros, para as pessoas talentosas que tem lá. O que não pode acontecer é uma pessoa pegar, não quero mencionar o nome, 6 milhões de dólares para fazer um filme, deixá-lo pela metade, ninguém viu, não vai preso e não acontece nada. Essa justiça que tem, pelo menos creio eu, nos Estados Unidos é o que falta no Brasil. Então é o único pecado que eu acho do nosso país é a corrupção solta que corre lá. Mas quem sou eu para falar sobre isso aí? Eu quero falar sobre cultura, sobre o meio ambiente, sobre o ser humano. Eu acho que nós temos que incentivar a criança no colégio a se aculturar melhor, os professores passarem isso e mostrar o meio ambiente. Porque vai acabar, gente. A água vai acabar. Eu abro a torneira 23, você que é criança, que está seu pai ao seu lado, puxa a orelha do papai ou da mamãe. Eu sei que não estou condenando, porque ele já tem mais idade, mas eu não dou a descarga 2 vezes no meu banheiro, eu faço pipi, espero 2, 3 horas para dar a segunda descarga.
Eu não lavo o meu carro com água potável, só com a água que sai da máquina de lavar roupa. Ninguém lava a calçada, a empregada não lava a calçada da minha casa com água potável. A água vai acabar ou vai custar tão cara que ninguém vai ter acesso a ela. Nós temos que acordar primeiro para a água. A água vai acabar, as pessoas jogam sujeiras dentro dos rios. Nós temos que condenar isso aí. Eu vivo lutando contra isso. Agora eu sou um. Outros estão fazendo a sua parte. A minha parte, Ive, modesta a parte, eu sei que eu estou fazendo. Eu espero que eu possa contribuir, pelo menos para que uma criança aprenda isso. Abre a torneira para escovar o dente, fecha a torneira, escova o dente, depois abre a torneira. Lava a cueca ali mesmo, fazer pipi faz na hora que vai tomar banho, não precisa usar o vaso sanitário, você economiza 8 litros de água no mínimo por cada vez. Isso eu não faço na minha casa não, eu posso no Waldorf Astoria, como eu já estive várias vezes, ou no IMCA onde eu estou, ou em qualquer casa de um amigo meu, que eu faça a mesma economia. Isso é consciência e nós temos que passar isso para a juventude, principalmente para a criança. Davi Cardoso. Tá aí o recado. Davi, a gente olha para a capa do seu livro aqui, Saudades. Rei da Pornô Chanchada, Davi Cardoso. Um homem bonito, foi ícone dos anos 70, anos 60, enfim. Aí eu te faço uma pergunta profunda, que sai desse universo vaidoso que talvez nós, atores, artistas, passamos, que é a função do artista. Essa é a função do artista? Quando você fala de ecologia, quando você fala de consciência? Sabe por quê? Eu, por exemplo, eu tenho todos os discos do Roberto Carlos. Roberto Carlos, me perdoe eu falar isso que eu estou falando aqui. Eu fui diretor de produção de um filme seu, fomos amigos, há muitos anos não o vejo, mas tenho a maior admiração por você e tenho todos os seus discos. Fomos a Buenos Aires uma vez, num show, eu levei você, Vanderlei, Erasmo Carlos, Aguinaldo Raiol, através do Marcos Lázaro, que era empresário. Mas um homem como você, com a força que você tem, eu acho que podia fazer um pouquinho mais pelo povo brasileiro. Não só através da música, porque você tem uma responsabilidade social, além da música, que é cultural, uma responsabilidade com os menos favorecidos pela sorte. Você tem força para ir a Brasília, para cobrar muitas coisas. Desculpa, eu não estou te condenando, estou dando um exemplo. Ele e outros, eu estou falando apenas do Roberto Carlos, porque é o meu ídolo maior, que teria uma força, mas não se machuca. É um pessoal que faz a parte deles, mas não quer... Sabe, qual o time que você torce? Todos são meus times, eu sou aberto a todos. E qual o melhor presidente do Brasil? Todos foram bons, todos são ótimos, cada um fez a sua parte. Eu não sou assim. Eu posso errar, como estou errando talvez agora nessa entrevista, por falar demais, mas não ficar no muro. Eu não fico atrás do muro. A opinião minha, eu dou. Se vai favorecer alguém, paciência. Se vai prejudicar, paciência. Essa é a minha opinião de um homem que nunca roubou e que lutou a vida toda para poder conscientizar um pouquinho mais o povo brasileiro sobre a cultura e sobre o meio ambiente. É muito bonito ouvir isso de você, como já falou o poeta, ideologia, eu quero uma para viver. Talvez essa ideologia, em busca dessa força, em busca disso que a gente está atrás. Em nome da Veja TV, do Dr. Moisés Epsan, do João Viana, diretor do programa, e também do Edilberto Mendes, eu agradeço imensamente a entrevista e deixo o microfone aberto para você comunicar com o seu público que com certeza está acompanhando essa entrevista pelo Brasil inteiro e principalmente pelos países da língua portuguesa. A todos os ouvintes, o pessoal que acompanha o programa, que eu tenho certeza que é um programa variado, que o pessoal fala muito, o próprio João já falou e outras pessoas que não são da produção que me falaram. Eu quero deixar a mensagem minha de otimismo. Eu não sou um cara pessimista, eu falo isso porque eu sou saudosista. Eu lembro muito do passado. Eu reverencio aqueles que fizeram alguma coisa em prol da cultura, do meio ambiente, enfim, do nosso povo. Por isso que eu falo isso, mas não é com mágoa de ninguém. Eu, graças a Deus, estou muito bem recebido aqui nos Estados Unidos, muito bem recebido aqui na cidade, muito bem recebido por vocês. Então, em Connecticut também eu fui lá, fui muito bem recebido. Eu venho todo ano aos Estados Unidos para ver os shows da Broadway. Eu fico imaginando um dia alguém, um brasileiro, e alguns já participaram, de um show desse, a cultura, a forma que eles apresentam. Então, isso é muito importante. E a mensagem que eu quero deixar final é essa aqui. Não esmoreça. Trabalhe sempre, acredito que tudo é possível. Eu vi casos aqui em Nova York, eu vi casos aqui em New Jersey, eu vi casos em vários estados, agora eu vou para o Alabama ver minha irmã que mora lá, vou para a Geórgia, mas eu já vi casos aqui de pessoas que estão sofrendo por N razões, mas que estão lutando e que acreditam que é possível vencer.
E é possível vencer porque eu saí de uma cidadezinha que você não pode imaginar, com menos de 1000 habitantes. E, de uma forma ou de outra, consegui realizar o sonho maior, que é vencer na indústria cinematográfica brasileira. Graças a Deus, fiz 76 produções, não digo que eu fiz com talento, mas através do esforço, através do meu trabalho, sem nunca ter emprestado dinheiro de ninguém, consegui realizar, consegui concretizar o sonho de um jovem que adorava simplesmente fazer cinema. Obrigado a todos, um beijo. Sejam felizes, vocês aqui, brasileiros morando aqui nos Estados Unidos, que tenham uma vida muito longa e que acreditem que tudo é possível. Um beijo. Obrigado, Iver.